E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma videoaula de geometria analítica e continuando as cônicas, hoje a gente vai ver hipérbole, tá? Vamos ver qual é a definição formal, vamos ver as equações padrão da hipérbole, né? Vamos ver também exemplos, exercícios, enfim gente, tem muita coisa legal aí, muita coisa que vocês não podem perder, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a definição matemática, a definição formal de hipérbole. Tá? O que é essa curva? Né? O que é uma hipérbole? Uma hipérbole, gente, é o lugar geométrico. Né? Meu Deus, professor, o que é isso? Calma. O lugar geométrico é um conjunto de pontos, né? Um conjunto de pontos do plano. Ok? Então é o lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem uma propriedade. Tá? Que propriedade é essa? Então vamos colocar ela bem direitinho para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? A gente começa, fixando dois pontos, dois focos. A gente vai pegar dois focos, né? Vamos supor o F1 e o F2. Né? O que é isso? São dois pontos no plano. E a gente quer saber o seguinte, ó, qual é o conjunto dos pontos, de forma que a diferença das distâncias até o foco 1 e até o foco 2 seja constante. Tá? De novo, gente, hipérbole é o conjunto dos pontos do plano que satisfazem a seguinte propriedade. A distância do ponto até o F1 menos a distância do ponto até o F2 é constante. Tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu escrever isso aqui. A distância do ponto até F1 menos a distância do ponto até F2 é igual a uma constante, e essa constante a gente vai fixar como sendo 2A. Tá? Para a equação ficar legal, para a equação ficar bonitinha, né, a gente vai chamar essa constante de 2A. Ok? Só que tem um pequeno problema, gente, ainda não está certinho, ainda não está 100%. Tá? Porque assim, ó, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer, né, que eventualmente essa diferença é negativa. Tá? Então pode acontecer, né, a distância é um número positivo. Né? A distância é um número positivo. Só que se essa distância for maior, essa diferença vai dar negativo. E a gente não quer que aconteça isso. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, diferença das distâncias em módulo é constante e é igual a 2A. Tá? Essa é a propriedade que caracteriza de um jeito bonitinho, de um jeito formal, a hipérbole. Tá bom? Então, resumindo, o que é hipérbole? Matematicamente, formalmente, hipérbole é lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem a seguinte propriedade. Tá? Dados dois focos, dois pontos fixos, eu quero que a distância do ponto até o F1 menos a distância do ponto até o F2 em módulo, tá? Só estou colocando esse módulo aqui para garantir que isso aqui vai dar um número positivo, em módulo é igual a 2A. Maravilha? Essa é a definição formal matemática de hipérbole. Tá? Só que assim, né, gente, que formato que ela tem? Né? Tudo bem, na prática, né, formalmente é isso aqui, mas assim, na prática eu queria saber qual é o formato dessa curva. Então vamos fazer o seguinte, vamos esboçar, né, tentar fazer um esboço aqui para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar, inicialmente a gente vai colocar o foco aqui e um foco aqui. Tá? Mais ou menos como a gente fez na elipse. Né? Na elipse também, a gente começou com um caso mais simples, tá? Colocando os focos no eixo X, ok? E depois a gente foi fazendo uma coisa um pouquinho mais geral, foi vendo equações diferentes, e a gente vai fazer a mesma coisa agora na hipérbole, tá bom? Então esse foco aqui vamos dizer que é o ponto C0, e esse aqui vamos dizer que é o ponto menos C0. Maravilha? Ponto C0 é o meu foco 1, e o ponto menos C0 é o meu foco 2. Aí, gente, eu afirmo para vocês que esse ponto aqui
de coordenadas A0. Inclusive essa é uma característica da hipérbole, tá? O A, a distância A, vai ser menor que a distância C. Legal? Para fazer sentido, isso é uma coisa que a gente pode mostrar. Para fazer sentido, o A tem que ser menor que o C. E isso é uma coisa que muda em relação à elipse, hein, gente? A elipse era o contrário, lembra? O nosso A era maior que o nosso C. Tá? Aqui na hipérbole não. Aqui na hipérbole sempre a constante A vai ser menor que a constante C. Ok? E eu afirmo para você, gente, que esse pontinho aqui, ele satisfaz essa propriedade. Vamos verificar? Vamos ver que realmente satisfaz? Tá, olha só, gente, vamos lá. Primeiro, qual é a distância desse ponto até o foco 1? Né? A distância desse ponto até o foco 1 é esse comprimentinho aqui, né? Esse comprimentinho aqui, ele vale C menos A. Tá? Se eu fizer C menos A, eu vou ter essa distânciazinha aqui. Então, a distância do ponto até o foco 1 é C menos A. Eu quero subtrair da distância do ponto até o foco 2. Distância do ponto até o foco 2 vai ser esse comprimentinho aqui mais esse. Né? Então, vai ser A mais C. Tudo bem? A mais C. Então, eu vou ter isso aqui. A mais C. E fazendo as contas, o que acontece? O que acontece é que vai dar C menos A menos C. Cancelamos, né? Cancelamos o C. E lembra que eu estou pegando essa distância em módulo, tá? Estou considerando o módulo da distância, da diferença das distâncias. E isso aqui vai dar módulo de menos 2A. E módulo de menos 2A vai dar exatamente 2A. Certinho? Deu um sinal negativo ali, né? A pessoa está trapaceando. Não estou, querido, não estou trapaceando. Inclusive eu falei que a gente ia pegar um módulo para evitar esse tipo de coisa, né? Pegando o módulo de menos 2A, eu vou ter 2A e esse ponto aqui pertence à minha hipérbole. Maravilha? Esse aqui é a mesma coisa, tá, gente? Por simetria, o ponto menos A0 também vai pertencer à minha hipérbole. Tá, e se eu começar a fazer a coisa, talvez até pegar um soft para fazer, né? Ou talvez ir pegando os pontos, assim, medindo os pontos, vendo a distância mesmo, eu vou ver que a hipérbole ela tem um formato mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos assim. Vai formar uma curva aqui. Tá? Claro que não é aquela perfeição toda, né? Mas ela tem uma curvatura mais ou menos assim. Aqui é a mesma coisa, simétrico, né? A coisa é bem simétrica, tá? Então eu vou ter uma curva mais ou menos assim. E, gente, a hipérbole, ela tem uma propriedade que é muito legal mesmo quando a gente quer esboçar, tá? Que é o seguinte, ó, ela tem um comportamento assintótico. Tá? Que comportamento assintótico é esse? Presta bem atenção no tio, gente. Isso vai ser super importante na hora que a gente for esboçar a hipérbole, por exemplo. Tá? A longo prazo, o que eu estou dizendo a longo prazo? Eu estou dizendo quando o x fica grande, tá? No sentido positivo e também no sentido negativo, a hipérbole, ela sempre se aproxima de uma reta. Ela nunca toca, mas ela se aproxima cada vez mais de uma reta. Tá? Essa reta, na verdade, essas retas, elas se chamam assíntotas da hipérbole. Tá? E a gente vai aprender, né? Meu Deus, professor, que coisa difícil. Não é, querido, não é. O que é assíntota? Assíntota é essa reta que a elipse, a longo prazo, vai se aproximar, né? Cada vez mais, mas nunca toca. Tá? E isso vai ser muito bom, isso vai ser muito legal para esboçar. Né? Quando a gente quiser esboçar, esboça primeiro a reta, primeiro a assíntota, e depois fica bem fácil de esboçar a hipérbole. Tá? Então, por exemplo, ó, isso a gente vai ver depois, tá? Mas vai ter uma reta aqui, e vai ter uma reta aqui, de forma que a hipérbole se aproxima cada vez mais dessa reta e nunca toca. Tá? Então eu já sei que o formato da hipérbole vai ser mais ou menos esse, ó, mais ou menos assim.
se aproximando cada vez mais da sua assíntota. Depois a gente vai aprender como é que a gente calcula essa assíntota, tá? Esse vai ser o formato de um ramo da minha hipérbole. Né? E o outro ramo da hipérbole vai ser mais ou menos assim também, tá? Vai se aproximar cada vez mais dessa reta e nunca toca. Ok? É claro, né, gente, eu estou fazendo meio no improviso aqui, né? Estou fazendo desenho à mão aqui, então não ficou perfeito, mas o formato da hipérbole é mais ou menos esse, tá? A gente vai aprender a partir de agora como é que a gente identifica a equação, né, quais são os valores, onde é que a gente olha para o A, onde é que a gente... Bom, eu já falei, né, o A é essa distânciazinha aqui, o C é essa distânciazinha aqui, tá? No futuro muito próximo vai aparecer uma outra letrinha que é o B, né? A gente vai aprender qual é o B, é super importante, gente, super importante para esboçar a hipérbole, tá? A gente vai aprender onde é que aparece o B nessa figura, mas basicamente assim, ó, resumindo o que a gente viu até agora, tá? Que é a hipérbole? Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem essa propriedade, tá? Essa propriedade aqui. A distância desse ponto até o foco 1 menos a distância desse ponto até o foco 2 em módulo é igual a 2A. Tá bom? E na hipérbole a gente tem essa característica aqui, ó, que o A é menor que o C. Sempre, 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 sempre o A é menor que o C. Tá bom? Aí, assumindo essas coisas, a gente vai ter uma curva mais ou menos com esse formato, né? Percebe que tem dois ramos aqui, tá? Isso aqui é um ramo da hipérbole, isso aqui é outro ramo da hipérbole, e essa propriedade da assíntota é muito legal, gente. Como é que a gente esboça uma hipérbole? Lembra que a longo prazo, né? O que significa a longo prazo? Quando o x cresce, quando o x fica muito grande, a nossa hipérbole querida vai se aproximar muito dessa reta, tanto quanto a gente quiser dessa reta e nunca toca, tá? Então a curva tem esse formato e a curva tem esse formato. Maravilha? Show de bola, gente. A partir de agora a gente vai ver como é que a gente identifica uma equação padrão da hipérbole. Bom, galera, bora lá então. Vamos identificar a nossa primeira equação padrão da hipérbole, tá bom? Tem um teoremaço, que é bem importante assim que vocês saibam, que ele fala o seguinte: se a gente fixa os focos, tá? Vamos fixar os focos. Foco 1 no ponto C0 e o foco 2 no ponto menos C0, que é mais ou menos aquilo que a gente está fazendo até agora, tá, gente? Estou colocando os dois focos no meu eixo X, o meu eixo focal vai ser o eixo X, tá bom? E o F1 é esse ponto C0, F2 é esse ponto menos C0, e daí eu gostaria de saber a mesma coisa, né? O lugar geométrico dos pontos cujo módulo da diferença das distâncias, né? Isso tudo a gente já sabe, é igual a 2A, tá? Então eu quero saber todos os pontos que satisfazem essa propriedade. Distância do ponto até o F1 menos a distância do ponto até o F2 em módulo é igual a 2A, tá? Então essa elipse, os pontos que satisfazem isso, tem como equação, nessa forma mais simplificada possível, né? A equação vai ser uma equação desse tipo, tá? X² sobre A² menos Y² sobre B² é igual a 1. E aí assim, né, gente? Tem muita gente que se apavora, né? Meu Deus, professor, mas como é que eu vou lembrar disso? Como é que eu vou lembrar dessa equação? Querido, olha só que coisa simples, que coisa fácil, né? Essa equação padrão da hipérbole, ela se parece muito com a elipse. Né? Só que a elipse, qual é a diferença, gente? A diferença é que tem um maisinho aqui, não tem um maisinho? Tá? Na hipérbole, cara, a equação é muito parecida, só que a diferença é que vai ter um menos aqui. Eu estou trabalhando com subtração, né? Estou trabalhando com diferença, então é normal que apareça um menos aqui. Tá bom? Só que daí vamos fazer o seguinte, vamos identificar quem são as letrinhas aqui, tá? Quem é o A? O A é esse mesmo cara daqui, né? Tá? Esse A aqui, ele aparece na equação, ok? Lembrando daquele esboço que a gente fez da hipérbole, né, gente?
Ó, eu tenho aqui o meu R2, eu tenho aqui o meu plano, tá? Os focos eu estou fixando no ponto C0, C0 e menos C0. Tá? Na hipérbole é muito importante, o A é menor que o C. Para a coisa fazer sentido, o A tem que ser menor que o C. Tá? E aqui está o ponto A0, né? Mais ou menos por aqui vai estar o ponto A0. Tá? Então, que diabo é esse A, professor? Professor, que A é esse? Eu, essa distânciazinha aqui, querido. Essa distânciazinha aqui é o meu A. Tá? E vocês devem estar percebendo que apareceu um B também. Né? Apareceu um B do nada. Até agora eu nem tinha falado nada no B. Tá? Então, quem é o B? O B, ele vem, na verdade, de uma relação entre A e C. Tá? Essa distânciazinha é C, essa distânciazinha é A, e o B é um cara que satisfaz isso aqui, ó, C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Tá? Só tem que tomar cuidado, gente, que é um pouquinho diferente da elipse. Porque na elipse, né, outra videoaula que a gente já fez, na elipse o maior é o A. Se o maior é o A, aqui ficava um Pitágoras assim, ó, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Lembra? Tá? A hipotenusa era o A, né? Agora não, agora mudou. O nosso mundo mudou. Tá? A distância maior é o C. Então a hipotenusa do meu triângulo vai ser o C. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver onde é que vai aparecer esse triângulo aí, tá? Vai ser o C. Então vai ter C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Essa relação a gente pode usar para descobrir o B. Tá? Então onde é que aparece o B? O B vem dessa relação aqui. C quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Maravilha? E aí a gente vai ter a nossa querida equação da hipérbole. Né? Uma coisa muito importante, gente, muito importante. Os focos estão no eixo X, né? Os focos estão no eixo X. Aí tu pode perceber o seguinte, ó, que o termo que tem o X, ele aparece positivo, tá? E o termo que tem o Y aparece negativo. Isso é fundamental, porque daqui a pouco a gente vai inverter. Daqui a pouquinho, ao invés de colocar a minha hipérbole assim, eu vou colocar a hipérbole assim. Né? Ou seja, eu vou colocar os focos no eixo Y. Aí vocês vão ver que vai mudar isso aqui. O termo positivo vai ser o Y e o negativo vai ser o X. Tá? Mas isso é daqui a pouco, isso é no futuro muito próximo. Ok? Por enquanto, gente, ó, eixo focal no eixo X, o termo positivo é o X e o termo negativo é o Y. Maravilha? Onde é que está o A? O A é essa distânciazinha aqui. Essa distânciazinha aqui me dá o A. O B, professor, o B, onde é que aparece o B, querido? O B, ele vem dessa relação, tá? C quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Aí, coisas que eu posso pedir, né? Coisas que de repente eu posso pedir numa prova. Excentricidade. Excentricidade, a gente continua sendo a mesma coisa, tá? Excentricidade é uma constante, né? Vamos colocar num cantinho aqui. A excentricidade da minha hipérbole é uma constante que vale C sobre A. Como aqui o C ganha do A, como o C é maior que o A, a excentricidade sempre vai ser um número maior que 1, tá? Na hipérbole, a excentricidade vai ser um número maior que 1. Lembra da elipse? Na elipse era entre 0 e 1. Tá? Aqui não. Aqui a excentricidade vai ser sempre um número maior que 1. Isso aqui é uma constante que eu posso perguntar, eu posso pedir para vocês. Tá? Mais um detalhe, gente, aquelas assíntotas que eu falei, né? Então, onde é que vem aquelas assíntotas? Gente, isso é muito legal, isso é muito bonito. Tá? E a gente vai ver quem são as assíntotas, e a gente vai aprender qual é a análise que eu faço para chegar nelas, né? Aquelas retas, lembra? As retas que a hipérbole se aproxima. Vamos lá, galera, vamos dar uma olhadinha então como é que a gente identifica quem são as assíntotas, né? Quem são aquelas retas que a hipérbole se aproxima, tá bom? Olha só, o negócio é o seguinte, a gente está interessado em longo prazo, tá? A gente está interessado em estudar o comportamento da hipérbole
quando x fica grande, quando x fica muito grande. Tá bom? Então eu vou pegar a nossa equação padrão, né? Vou pegar a nossa equação do teorema e vou trabalhar um pouquinho com ela. Tá? O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é o seguinte: essa equação aqui, ela é equivalente a isso aqui, ó. X² sobre a quadrado menos 1 é igual a y² sobre b². Tá? Ah, professor, o que tu fez, querido? Eu fiz uma coisa muito simples, né? Só trabalhei um pouquinho algebricamente, tá? O 1 passou para cá, o y² passou para cá, e daí eu tenho essa situação aqui. Tá bom? Agora a gente vai fazer, gente, uma análise assintótica. O que acontece com a equação, né? O que vai acontecer com a equação quando o x fica muito grande, tá bom? Então, olha só, pensa comigo. Se o x, o a é uma constante, né? O a é uma constante que a gente já sabe de onde é que ela vem. O b também. O b é uma constante que vem daqui. Então, o a e o b eu não posso mexer. Eu posso mexer com o x e com o y, tá bom? Então, eu vou pensar o seguinte, gente. Se o x fica muito grande, muito grande, tá? Coisa de 1 milhão, de 1 bilhão, o que tu quiser, muito grande, esse termo aqui, ele vai ficar muito grande. Tá? De fato, esse termo aqui vai ficar gigante. E esse menos 1 aqui não vai fazer muita diferença. Entendeu? Imagina que eu tenho 1 milhão, aí eu vou tirar 1. Não vai fazer diferença. 1 é uma gorjetinha da gorjetinha, entendeu? Então esse termo aqui vai ficar muito pequeno em comparação com esse. Então a equação da hipérbole aproximadamente a longo prazo ela vai ficar dessa forma. Tá bom? A pessoa está fazendo coisa que não pode. Não é que eu estou fazendo coisa que não pode, querido. Eu estou analisando um comportamento assintótico. A longo prazo esse termo fica muito grande e daí o menos 1 não vai fazer diferença. Ok? Bom, agora trabalhando um pouquinho essa equação aqui mais simples, eu posso, né, o b passa multiplicando e daí eu vou ter que y², olha só que legal, gente, y² é igual a b² x² sobre a². Tá? Se eu tirar a raiz, né, tirando a raiz, eu vou ter que y igual a mais ou menos b sobre ax. Tá bom? Né? Tirei a raiz, ficou isso aqui, y igual a mais ou menos b sobre ax. E olha só que legal, gente, eu tenho na minha mão, de bandeja, de graça, duas equações de reta. Tá? A primeira com positivo, né? b sobre ax, e a segunda com negativo, menos b sobre ax. Adivinha quem são? Adivinha quem são essas retas? Isso aí, né, gente? São as assíntotas da hipérbole. Tá? O que vai acontecer é que a longo prazo, a hipérbole vai se aproximar dessa reta aqui, né? b sobre ax, e vai se aproximar dessa reta aqui, menos b sobre ax. Tá? Aí que o b aparece, né? Aí que o b aparece na jogada. O b, ele vai dar, de certa forma, a inclinação da assíntota. Tá? Ele vai ser responsável pela inclinação da assíntota. E, consequentemente, né, também vai influenciar o formato da minha hipérbole. Tá bom? Então, só completando o teorema, gente. Esse teorema, nesse caso, né, vou complementar aqui, nesse caso, as assíntotas da minha hipérbole são duas retas, né? São a reta y igual a b sobre ax, essa é uma assíntota, e a outra é y igual a menos b sobre ax. Tudo bem? Aí vocês podem me perguntar, não, professor, mas eu estou preocupado, eu não vou conseguir lembrar tudo isso, não vou conseguir memorizar. Gente, eu vou ser sincero com vocês, essas equações aqui eu não decoro. Tá? A equação dessa assíntota e dessa assíntota eu não vou ficar decorando. Tá? Por quê? Porque é fácil tu deduzir elas a partir da equação geral. Né? É bem essa análise que eu fiz, entendeu? Que a longo prazo, né, quando o x fica grande, esse 1 aqui não vai fazer diferença. Esse 1 não interfere em nada.
e daí tu vai ter uma situação x quadrado sobre a quadrado igual a y quadrado sobre b quadrado. Trabalha um pouquinho a equação e daí tu vai chegar na assíntota 1 e na assíntota 2 da tua hipérbole. Tá? E como eu falei, na hora de esboçar, na hora que eu quero fazer ali o esboço da hipérbole, isso aqui é muito importante, gente, porque a minha hipérbole ela vai se aproximar cada vez mais dessas retas e nunca toca, tá? Nunca toca por causa do 1, né? Justamente por causa do 1 que tem aquela diferençazinha. Tá bom? Maravilha! Esse é o teoremão, esse é o teoremaço. Aí o que a gente pode fazer agora é o seguinte, eu vou colocar um exercício prático, tá? De uma equação com números mesmo, para ver se a gente consegue identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, excentricidade, focos, que mais? Assíntotas e esboçar direitinho uma hipérbole, tá? Então vamos fazer a partir de agora, vamos fazer um exercício bem legal sobre tudo isso aí que a gente viu. Vamos lá então, galera, bora resolver um exercício, tá? A minha equação é essa, minha equação da hipérbole é essa, e eu quero descobrir muita coisa, tá? Primeiro, eu quero identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, tá? Quero descobrir as constantes A, B e C. Eu quero descobrir onde estão os focos, onde que estão localizados os focos e o eixo focal. Lembrando aquela dica, né, gente, que o termo que tem x está positivo, tá? Então isso vai ser muito importante aí para identificar o eixo focal. Eu quero saber qual é a excentricidade. Excentricidade é super fácil, né? Se eu tiver o C e se eu tiver o A, eu vou saber a excentricidade, tá? Excentricidade da minha hipérbole. Eu quero saber quem são as assíntotas, aquelas retas especiais, né? Super importantes. E eu quero também um esboço de como é que vai estar essa minha hipérbole. Tá bom? Mas até é legal vocês pegarem no computador, né? Faz ela no computador também, plota no computador para comparar com o esboço que a gente fez. Tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro passo, a gente olha para uma equação dessa e assim, ó, essa equação não está naquele formato padrão. Entendeu? Então aqui não dá de cara para saber quanto é que é o A, quanto é que é o B, quanto é que é o C. Né? Qual que é a manha, gente? A manha primeiro passa para o formato padrão, aquele do teorema, e a partir do formato padrão eu vou ver quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tá? Então a minha dica é essa. Lembra que o teorema fala o seguinte, o formato padrão da hipérbole é assim, ó, x quadrado sobre A quadrado menos y quadrado sobre B quadrado é igual a 1. Tá? Isso é uma coisa que tem que estar no sangue, gente. Tem que lembrar esse formato padrão. Bom? Aí, vamos pensar, né? Vamos pensar. Matemática, tem que pensar, tem que raciocinar. A equação padrão, ela está igualada a 1. Tá? Então, o que eu vou fazer para transformar essa equação numa equação desse tipo? Bom, é claro, né? Eu vou pegar a equação e vou dividir tudo por 64. Tá? Se eu divido tudo por 64, eu vou ter uma coisa, eu acho, parecida com essa aqui. Tá bom? Então, pegando essa equação nossa, bonitinha, que o exercício deu, e dividindo por 64, vai ficar, vamos ver, x quadrado, se eu dividir por 64, vai ficar x quadrado sobre 4, né? X quadrado sobre 4, menos y quadrado sobre 16, é igual a 1. Tá, gente? Faz as continhas com calma, mas é isso aí, né? O que eu fiz? Eu peguei a equação que o exercício me deu e dividi por 64. Porque daí eu tenho mais ou menos a equação nessa forma padrão. Tá? E agora eu já posso ver, né? Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tá? Nesse caso, vamos lá. Quem que é o A? O A, bom, aqui aparece A quadrado, né? Então o A é 2. 4 é 2 ao quadrado, né? A igual a 2. O meu B, ele vai ser igual a 4. Né? Tranquilo, né, gente? Se eu tenho o valor do A e o valor do B, eu posso também encontrar o valor do C. Usando aquela relação que a gente tem que lembrar da hipérbole, que C quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Tá?
Então vou fazer as contas. Vai dar c quadrado igual a 4 mais 16. C quadrado igual a 20. C então vale raiz de 20. Né? Raiz de 20, bom, raiz de 20 é 4 vezes, aqui é 4 vezes 5, né? Então vai dar 2 raiz de 5, tá? 2 raiz de 5, esse é o valor do meu C. Aqui está o meu C, aqui está o meu A e aqui está o meu B. Tudo bem? Então beleza, a primeira pergunta já está respondida, né? A gente já achou quem é o A, quem é o B e quem é o C. Bom, gente, agora com relação aos focos, né? Com relação aos focos e com relação ao eixo focal. Aí é aquela dica que o tio falou. Como o termo positivo é o x e o termo negativo é o y, lembra sempre que a minha hipérbole ela vai estar dessa forma, né? A minha hipérbole vai estar dessa forma com os focos aqui no eixo x. Tá bom? Então o que vai acontecer? Os focos eles vão estar aqui. E quem me dá a distância da origem até o foco é o C, né, gente? Não esquece que o C é aquela constante que vai me dar a distância da origem até o foco. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Como o C é 2 raiz de 5, o primeiro foco vai ser quem? O primeiro foco vai ser o ponto... Ó, deixa eu até fazer o seguinte. Ó. Eu vou anotar o valor do A, B e C aqui. Tá? No cantinho. A igual a 2... B igual a 4 e C igual a 2 raiz de 5. Tá? Já anotei, a gente calculou dessa forma e agora eu vou apagar isso aqui para começar a fazer um esboço também da minha ideia. Bom, então eu sei que o eixo focal é o eixo X. Ah, como é que tu sabe isso? Porque o termo que tem o x está positivo nessa equação, tá? Então o eixo focal é o eixo x e o foco vai estar como? O foco vai estar C para cá e C para lá. Tá? Essa distânciazinha da origem até o foco é sempre o C, né? C para cá e C para lá. Então o primeiro foco vai estar aqui. Esse ponto ele tem coordenadas 2 raiz de 5, 2 raiz de 5 e 0, e esse outro ponto tem coordenadas menos 2 raiz de 5 e 0. Maravilha? Então já temos focos, né? O foco 1 é esse é o meu F1 e esse aqui é o meu F2. E lembra do A, gente? Qual que é por que serve o A? Para que a gente usa o A? O A, na verdade, é essa distânciazinha aqui, né? Essa distânciazinha aqui do ponto da hipérbole, tá? Então aqui vale A e aqui vale A. Aqui vai ser o ponto, vamos ver, ponto 2, 0, né? Daqui para cá é A, daqui para cá é A, tá? Esse ponto aqui vai ser o ponto 2, 0 e esse ponto aqui vai ser o ponto menos 2, 0, que a gente viu são pontos da minha hipérbole, tá bom? Esse aqui é um ponto que pertence à minha hipérbole e esse aqui é um ponto que pertence à minha hipérbole também. Mas vamos lá. Continuar a responder então. Focos a gente já viu, né? Os focos são os pontos 2 raiz de 5, 0. Onde é que eu vou colocar isso aqui, gente? Os focos são 2 raiz de 5 e 0. E menos 2 raiz de 5 e 0. Tá bom? Esse é o meu F1 e esse aqui é o meu F2. Agora a gente já tem tudo praticamente aí para esboçar a elipse, né? Excentricidade. Excentricidade é C sobre A. Super fácil, tá, gente? Super simples. Né? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Querido, tu já sabe do C, já sabe o A. Né? Se tu já sabe do C, já sabe o A, é fácil calcular a excentricidade. Então a excentricidade vai ser C sobre A. C sobre A vai dar o quê? C sobre A vai dar 2 raiz de 5 sobre 2. Isso vai dar raiz de 5.
Tá? Então, mais uma coisa que eu descobri, a excentricidade é raiz de 5, e tem também as assíntotas, né? Assíntotas é o que eu falei, ou tu lembra, né? Ou tu lembra daquela equaçãozinha, ou tu deduz. Eu acho até mais simples, eu acho até mais prático deduzir, tá? Então, né, o que vai acontecer? Esse 1 aqui não vai fazer diferença, lembra? Né? Passa o y para cá, passa o b multiplicando, tira a raiz. Professor, muito rápido. De novo, gente, de novo. A longo prazo esse 1 não faz diferença, passa o y para cá, b multiplicando, tira a raiz, né? E aí eu vou ter y igual a b sobre a x e y igual a menos b sobre a x. Nesse caso, o b vale 4 e o a vale 2. Né? Se o b vale 4 e o a vale 2, essa reta aqui vai ser quem? Essa reta vai ser y igual a 2x. Né? 4 e 2, 2x. E essa reta aqui vai ser y igual a menos 2x. Aí olha só que maravilha, gente, olha só que coisa linda. Né? Se eu tenho essa reta, essa assíntota e essa assíntota, né? Eu posso colocar no meu esboço, ó, y igual a inclinação 2, né? Y igual a 2x vai ser mais ou menos assim. Tá? Essa retinha tem inclinação 2 e essa reta aqui também tem inclinação 2, só que negativo, né? Então eu vou ter a outra assíntota, vai estar mais ou menos assim. Com muito boa vontade, né? Puta que desenho feio. Muito boa vontade, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Tá? E essas assíntotas são muito boas mesmo para te esboçar a hipérbole. Porque tu sabe que a longo prazo a hipérbole se aproxima delas, né? Então a hipérbole nesse caso vai ser uma curva mais ou menos assim. Tá? Vai estar se aproximando cada vez mais da minha reta. Para cá também vai estar se aproximando cada vez mais da minha reta. Tá? Para cá a mesma coisa, vai estar se aproximando da minha reta. E aqui a mesma coisa, vai estar se aproximando da minha assíntota. E é isso aí, gente. A hipérbole está em azul. Tá bom? Então, recapitulando, né? Como é que eu vou achar o A, o B e o C? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Coloca a equação na forma padrão. Tá? Coloca a equação na forma padrão. Aí o A vai aparecer de graça, o B vai aparecer de graça e o C a gente calcula pelo Pitágoras. Tá bom? Então achei o A, B e o C. Aí os focos, gente, não esquece, né? Eu tenho que ver se está no X ou se está no Y. Né? Como o termo positivo é o do X, significa que o eixo focal é o eixo X. Tá? Então os focos vão estar aqui. C para cá, C para lá. Ok? O valor do C está aqui, né? C para cá, C para lá. Aí a gente vai ter um pontinho da hipérbole que é o A para cá, A para lá. Maravilha? Excentricidade é fácil de calcular, C sobre A, só usar a fórmula. E a assíntota que é segredo, né, gente? Segredo para te fazer um esboço legal, segredo para te fazer um esboço bem feito é identificar a assíntota. Tá? A assíntota, comportamento a longo prazo, né? Tu vai ter uma reta desse tipo, tu vai ter uma reta desse tipo. Tá? Colocando tudo no gráfico, sai bonitinho, redondinho o esboço da minha hipérbole. Tá legal? Então é isso aí, gente. Esse é o tipo de exercício aí que vocês têm que estar preparados, né, para encontrar uma equação desse tipo e falar tudo isso aqui para mim, tá? A, B e C, focos, eixo focal, excentricidade, assíntotas e fazer um esboço legal da minha hipérbole. Tá bom? O que está faltando para terminar com chave de ouro essa nossa videoaula? Está faltando a gente dar uma olhadinha como é que fica a equação padrão quando a hipérbole tem os focos no eixo Y. Tá? Eixo X a gente já viu, mas e se ela estiver assim? Né? Como é que vai ficar a equação padrão? Tá? Então o tio vai apresentar logo em seguida, vou apresentar um teoremão, versão 2, que fala isso. Como é que fica a equação da hipérbole quando os focos estão no eixo Y. Valeu, gente? Vamos que vamos. Vamos lá, galera, vamos que vamos então. O negócio é o seguinte.
Se os focos estiverem no eixo Y, né, ou seja, o foco 1 vai ser o ponto agora 0C, tá? Então vamos mudar um pouquinho. E o foco 2 vai ser o ponto 0 menos C, tá? Então eu vou ter uma situação, vamos colocar um desenho aqui já para a gente entender o que está acontecendo. A situação vai ser mais ou menos essa. Eu vou ter um foco aqui e vou ter um foco aqui. Ok? Agora o meu eixo focal mudou. Agora o meu eixo focal é o eixo Y. Esse aqui vai ser o ponto 0C e esse aqui vai ser o ponto 0 menos C. Bom? Aí eu vou fixar a mesma coisa, né? Eu quero saber como é que é a definição mesmo da hipérbole, gente. Questão de honra, hein? A definição da hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano que satisfazem distância do ponto até o foco 1 menos distância do ponto até o foco 2 em módulo vale 2A, né? Então eu quero os pontos, de novo, né, que satisfazem isso aqui em módulo igual a 2A. Maravilha? Aí a hipérbole, nesse caso, ela vai ter como equação, tem como equação essa coisa linda aqui, ó. Y² sobre A² menos x² sobre B² igual a 11. Mudou aí, galera? Mudou. Então é isso que eu estava chamando a atenção, gente. É isso que vocês têm que tomar cuidado. Ó. Agora o que está acontecendo? Agora o termo positivo é o y. Tá? O termo positivo é o y e o termo negativo é o x. Isso é um indicativo que o eixo focal, na verdade, está no eixo y. Tá legal? Então o que eu vou ter? Ó? Mesma coisa, o A é o A daqui, mesmo o A daqui não muda nada. Né? O B, ele vem do Pitágoras, né? Porque eu tenho o A e eu tenho o C. Se eu tenho o A e eu tenho o C, eu posso calcular o B da mesma maneira, tá? C² igual a A² mais B². Ok? Então aqui vai estar o A, mais ou menos por aqui vai estar o A, mais ou menos por aqui vai estar o A, e o B pode ser calculado dessa maneira. C² igual a A² mais B². Tá? Só toma cuidado com isso, gente. Ó. O que está acontecendo aqui? O termo positivo é o Y. O termo positivo é o Y, o eixo focal está no eixo Y. Tá? E essa vai ser a equação da minha hipérbole nesse caso. Queridos, outra coisa, tem que tomar cuidado. Assíntota. Né? Como é que fica o comportamento assintótico aí? O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma análise. Tá? Mesma análise. Eu vou trabalhar um pouquinho a equação, tá? Então talvez eu faça isso aqui, só para vocês verem o que está acontecendo. Tá? Então eu vou ter assim, ó, y² sobre A² é igual a x² sobre B² mais 1. Né? Só passei esse aqui para o outro lado, tá? Passei esse aqui para o outro lado, mais 1. E aí, a longo prazo, aquela coisa que o tio sempre fala, a longo prazo, o x grande, x muito grande, esse termo aqui vai ficar grande, gente. Esse termo fica gigante e o 1 não vai fazer diferença. Tá? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu posso obter a equação da reta, só que nesse caso não é B sobre A. Vocês estão vendo? O que vai acontecer? O A passa multiplicando. E daí eu vou ter o seguinte, ó, a minha primeira assíntota é essa aqui. E a minha segunda assíntota vai ser essa aqui. Tá? Então mudou também, cuidado, hein? Mudou também a equação das assíntotas. Agora não é mais B sobre A, é A sobre B. Tá? A sobre B, x é uma reta e menos A sobre B, x é outra reta. Aí traçando essas retas, né? Se eu traçar as assíntotas aqui e aqui, fica bem tranquilo, a gente sabe isso, bem tranquilo de fazer o esboço da elipse, da hipérbole, perdão. Né? A hipérbole vai estar dessa forma aqui. Tá? Se aproxima cada vez mais, se aproxima cada vez mais. Né? Aqui é a mesma coisa, tá? Se aproxima aqui
e se aproxima aqui. Bom, eu sei que o meu esboço não ficou perfeito, aquela perfeição toda, mas pelo menos precisa entender a diferença, né? O que muda? O que muda se eu colocar os focos no eixo Y, tá? Então o que vai mudar é o seguinte, ó, o termo positivo da equação, sempre, gente, o A aparece embaixo do termo positivo, tá? Sempre o valor do A aparece embaixo do termo positivo. Então, por exemplo, na outra equação, o que eu tinha? Eu tinha x² sobre A quadrado. Agora eu vou ter y² sobre A quadrado, tá? Isso aqui é um indicativo que o eixo focal está no eixo Y, e daí eu acho A, acho B, por essa relação aqui eu vou achar o C. Bom, cuidado, muito cuidado, porque também vai mudar as assíntotas, né? Trabalhando a equação, tu vai perceber que a assíntota vai ser y igual a sobre bx e y igual a menos a sobre bx. Tá bom, gente? Então essas são as equações padrão da hipérbole, tá? Com foco no eixo x e com foco no eixo y. E é muito importante assim a gente saber, né, exercício, vamos praticar, a gente tem questão ali para fazer, entendeu? E praticando é que a gente vai pegar essa manha, tá? De como é que a gente faz, como é que a gente reconhece a equação e mais ou menos como é que vai estar o hipérbole a partir da equação que eu tenho. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí essa videoaula, esse mega resumão sobre hipérbole, tá? E vamos que vamos, vai ter mais videoaulas aí, mais teoria aí para a gente complementar a nossa geometria analítica, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, grande abraço, gente, e até a próxima. Valeu!